que complete o seu coração. Procura e não encontra ninguém, algo pra matar a solidão. E sai correndo após do amor por aí, e cai num poço escuro sem fim. Já teve tudo que o dinheiro comprou, mas o vazio não acabou. Só Jesus tem a cura e a solução. É Jesus, o que falta no seu coração. Só Jesus tem a cura e a solução. É Jesus, o que falta no seu coração. E sai correndo atrás do amor por aí, e cai num poço escuro sem fim. Já teve tudo que o dinheiro comprou, mas o vazio não acabou. Só Jesus tem a cura e a solução. É Jesus, o que falta no seu coração. Só Jesus tem a cura e a solução. É Jesus, o que falta no seu coração. O que falta no seu coração. O que falta no seu coração. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma ótima noite para todos. Assim como o Senhor Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. A conversa é como o Senhor Jesus Cristo disse, não como falou A ou B ou C, segundo o pensamento de fulano, de Bertano. Não vim falar sobre isso, porque isso não salva ninguém. O que salva é o que Jesus falou. Por isso que a Bíblia diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. A mesma coisa que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana, no poço de Jacó. Ele disse: se tu beber da água desse poço, tu vai tornar a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Porque essa água dentro de ti, ela fluirá uma fonte de águas vivas.
que saltará para a vida eterna. João capítulo 4. Então nós vemos falar nada além do que as escrituras dizem. Não omitiremos nada das profecias deste livro, porque aquele que pregar fora, aquele que pregar qualquer doutrina que não está escrita neste livro, é doutrina de demônios. E aquele que não pregar, ela será culpado do sangue das pessoas que estão perecendo por falta de conhecimento. Eu prego para que vocês, o sangue de vocês não recaiam sobre mim, mas que vocês, se alguns entrar ao inferno, entram sabendo que um dia alguém pregou a verdade das escrituras para vocês. Não fábula, não coisas inventadas por homem algum, não costume dos antigos, mas assim como o Senhor Jesus disse. A Bíblia vai dizer, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. E se invocais o Pai por Pai, aquele que sem exceção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados ou comprados, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado aos últimos tempos, nestes últimos tempos, por amor de vós. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não fez acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. A Bíblia diz que é para nós andar em temor diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que pelo tempo que nós estiver aqui na terra, peregrinando nesta terra, porque a Bíblia tem todos que andam, que estão vivos na face da terra, como peregrinos, porque o tempo vai acabar para todos. O relógio de Deus funciona não como o relógio dos homens, mas o tempo determinado para que o fôlego de vida seja tirado de mim e de você. E a Bíblia diz que quando nós somos peregrinos, quer dizer que aqui não é morada de ninguém, estamos só de passagem. Mas tem duas moradas eternas. A Bíblia diz que a morada eterna, com Jesus Cristo na porta estreita, João 10:9, Jesus é a porta, e aquele que entrar por ele salvar-se-á. Existe a morada que é passando por estas portas. E quem passar por Cristo pela porta, pela doutrina ensinada pelos apóstolos, pelo próprio Jesus Cristo, este mora lá eternamente no reino de glória, louvando, adorando, exaltando a Deus, como diz as Escrituras.
Mas também existe uma morada eterna, como fala em Mateus 25, do 33 a seguir. Existe a morada eterna no lago de fogo e enxofre, aonde a Bíblia diz que o verbo não morre, e no fogo nunca se apagará, e será atormentado pelos séculos dos séculos aqueles que partirem sem Cristo. A doutrina do Evangelho é pregada, é anunciada como Jesus Cristo assim ensinou, e como assim ele ordenou em Marcos 16,15. Ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, já está condenado. Mateus capítulo 7. Vamos conhecer os dois caminhos que existem. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a quem encontre. As duas portas, a porta do céu, que João 10,9 diz que é Jesus Cristo, e a porta larga, que é qualquer doutrina, ensinamento ou religião que são ensinadas por aí. A Bíblia diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis ou com coisas perecíveis, como com prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. O que tem de doutrinas, o que tem de tradições, o que tem de costumes, que vem passando de geração para geração, alcançando séculos e séculos. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, dos costumes que outrora foi ensinado às pessoas. Fique sabendo uma coisa, que a única doutrina, o único ensinamento, a única palavra, o único que nós temos que seguir, obedecer, diz a Bíblia, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Glória a Deus. Nós estamos diante de um país, ou de um mundo, que é cheio de costumes, que são cheios de tradições, como dizem as Escrituras. Que infelizmente, por ignorância das pessoas, por desprezarem a sã doutrina, o Evangelho de Deus, que foi ministrado por Cristo na terra. Há quem diga por aí
que as palavras deste evangelho são palavras escritas por homens comuns. São palavras de homens pecadores. Há quem diga por aí que a palavra que Jesus anunciou na terra é simplesmente uma doutrina de homem, como qualquer outra que exista por aí. Mas isso vem do costume dos homens. A natureza pecaminosa, uma natureza que só inclina para as coisas do diabo e não para a de Deus. Está escrito que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, as pessoas consideram o que é santo as pessoas consideram a palavra do Santo de Deus com palavra de homens comuns e pecadores. Como diz Romanos capítulo 1, versículo 25, querem mudar a verdade de Deus em mentiras. O povo, na verdade, o que é santo, eles têm como coisas que não é santa, como coisas profanas, e como fábulas engenhosamente inventadas. Infelizmente assim, as fábulas, os contos de fadas passam por verdade, e a verdade passa por mentira, esquecendo-se que aquele que falou não volta atrás da sua palavra. A maioria, como diz a palavra de Deus, elas não fazem caso da verdade. Mas o que é a verdade, irmão? Para que eu possa nela crer, só existe um, é Jesus. Então as pessoas fazem pouco caso da verdade, mas tem um motivo para isso. Tem um motivo porque das pessoas elas desprezam a verdade de Deus e se apoiam na mentira do diabo. Porque as pessoas elas querem as obras que são do maligno. As pessoas querem as obras que pertencem ao diabo. Completando a profecia que diz, João 3,10, 1 João 3,10, nisto estão manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então você que acredita que todo mundo é de Deus, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que só é de Deus aqueles que praticam a justiça, aqueles que andam na verdade
Está escrito: não tem um amor maior do que este, do que eu ver os meus filhos andando na verdade. O povo vive em trevas, não quer vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, porque amam andar nas trevas. A luz foi manifestada, o Rei da Glória, o grande autor e consumador da fé, a ressurreição e a vida, o bispo das almas, juiz dos vivos e dos mortos, ele já foi manifestado na terra. A Bíblia anuncia, João 8,12, que ele é a luz do mundo. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. A Bíblia vai dizer também que tinha um povo na terra de Naftali e de Zebulon, no caminho do mar. E a Bíblia diz que aquele povo estava em trevas. A Bíblia diz que aquele que estava sentado no vale da sombra da morte, a luz raiou. E esta luz que raiou, que foi manifestada, a Bíblia diz que é o Senhor Jesus Cristo. O povo perece por falta de conhecimento. O povo não quer ler Bíblia, o povo não quer conhecer o Evangelho, não quer conhecer o Deus da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Santo, santo és o Senhor. Glória a Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, por tradição que recebeste de vossos pais, mas com sangue, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Então eu convido a todos vocês que me ouvem, aonde esse microfone está chegando agora, eu convido vocês a desprezar qualquer coisa, doutrina, religião, segmento, qualquer um que existe, qualquer doutrina que existe no mundo, para seguir a doutrina de Jesus Cristo e o seu Evangelho. Eu convido vocês, porque não existe outra maneira de um homem se salvar sem de se desprender das suas tradições, dos seus costumes, das suas maldições, porque a Bíblia diz que a doutrina de Deus já foi manifestada e revelada. Sabe quem é a doutrina de Deus? Gálatas capítulo 1, versículo 8. Jesus Cristo é a doutrina de Deus. Porque Gálatas capítulo 1, versículo 8, quem está falando é o apóstolo Paulo pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o assunto do apóstolo Paulo era Jesus Cristo e a ressurreição.
Então, uma doutrina, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus. Efésios capítulo 4. Então hoje fica o convite: despreze tudo que você segue e passe a seguir e a obedecer a doutrina de Jesus Cristo, que eu garanto, com base nas Escrituras, que você será salvo. Não existe outra forma, não existe outro jeito, não tem outra porta para entrar no céu. João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta. Boa noite. Não existe outra porta. Boa noite. Se você não quiser passar pela porta que é Cristo, pode passar. Fica à vontade. Amém. Amém. Verdade. Já vou, vai. Se alguém não quiser passar pela porta que é Cristo, só tem outra porta para passar. A porta do inferno é a que tem para passar. Se alguém não quiser Jesus Cristo, já é do diabo. A Bíblia dizendo em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22: todos aqueles que não amam o Senhor Jesus Cristo sejam amaldiçoados. Quer falar alguma coisa, irmão? Quer falar alguma coisa? Sim. Amém. Por aí quem não ama Jesus, quem odeia Jesus. Não sabe com quem é que eles estão ficando contra. Só estando endemoniado para não aceitar a doutrina da salvação de Deus. E tem gente que não é demônio não, que não é demônio que está usando ele para odiar Jesus não, é ele mesmo que é miserável, é ele mesmo que é filho do diabo, escolheu Satanás como seu pai. Jesus disse: vocês têm por pai o diabo, por isso que vocês querem desfazer o desejo do vosso coração. Então tem pessoas que já escolheram a quem seguir, quem obedecer, com quem vai morar. A palavra diz: em Romanos capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo disse: antes nós éramos inimigos, mas agora alcançamos a reconciliação com Deus, pela morte de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. A reconciliação, a comunhão com Deus, quem faz é Jesus, diz a Bíblia. Se alguém aceitou Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador da sua vida, este tem agora comunhão com Deus, e tem paz com Deus, e tem Deus na vida. Mas aqueles que não aceitam o testemunho de Jesus Cristo, não se converteu ao Evangelho, despreza as Escrituras, diz a Bíblia que essa pessoa é inimiga de Deus. É necessário vocês entenderem uma coisa, que João, 1 João capítulo 2, 2 João capítulo 1, versículo 9, diz assim:
que aquele que não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus, mas aquele que persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto pai como filho. É necessário entendermos, se alguém não tiver confessado Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador na sua vida, a Bíblia diz que aquele que crê, que confessar o Senhor Jesus Cristo e crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, este será salvo. Veja só o perigo de estar longe de Cristo, o perigo de estar longe de servir a Deus. A Bíblia diz que aquele que não creu no Evangelho, que não crê no Evangelho, já está condenado, já está julgado, debaixo de condenação, e está morto espiritualmente. As pessoas pensam e acreditam que a pior morte é a morte espiritual, a morte física. Mas a pior morte, segundo a Bíblia, é a morte espiritual. A pior morte é a morte espiritual. Se alguém, a sua alma descolar do corpo, ela ainda se aceitar Jesus, ela está na morte. Se ela partir na morte, nunca mais ela achará a vida eterna. Mas aquele que está na morte aqui na terra e aceita Jesus Cristo como seu Salvador na sua vida, diz o livro de João, Evangelho, capítulo 5, versículo 24, que este sai da morte para a vida. E aqueles que já estão condenados aqui na terra, e parte, porque a Bíblia diz que não aceitar Jesus já está condenado. Aquele que não aceitou Jesus e morrer sem fazer uma aliança com Jesus e se arrepender dos seus pecados, está partindo já condenado. Não tem mais como revogar, não tem mais como voltar atrás. A Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Mas aquele que está em condenação, que está debaixo de condenação porque não fez aliança com Cristo ainda, e está vivo, respirando aqui na terra, a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, que aquele que aceita o testemunho de Jesus Cristo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não há no segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia diz que Jesus é o centro, Jesus é a cabeça da igreja, Ele é aquele que tem todo o poder em suas mãos. Jesus disse quando Ele ressuscitou dos mortos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder está na mão dele. Ele é o único Senhor que a Bíblia diz que Ele é. E a Ele foi dado o poder do juízo.
A ele foi dado o poder do juízo. De todo o juízo. Sabe que vai se assentar no grande trono branco? Não vai ser o Pai para julgar. Porque está escrito que o Pai deu todo o juízo a Jesus Cristo, seu Filho. Você sabia que é Jesus que vai dizer? Palavra de salvação para os que já partiram salvos e para os que já partiram condenados, palavra de condenação. Mateus 25, 33, Jesus disse: vinde bendito de meu Pai, posso ir para herança o reino dos céus. Versículo 41, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios. O poder está na mão dele. O poder está na mão do rejeitado pelas nações. Jesus morreu pela nação. O sangue dele foi derramado pela nação. E muitos que desprezado o sacrifício que Jesus Cristo fez na terra. A Bíblia diz: se alguém quiser obedecer a Deus, este tem que obedecer a Jesus Cristo. Porque em João capítulo 10, versículo 30, a Bíblia diz, Jesus falou: eu e meu Pai somos um. 1 João capítulo 5, versículo 20, Jesus está escrito que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E quem quiser obedecer a Deus, de João, o Evangelho, capítulo 6, versículo 28, perguntai a Jesus: o que eu faço para obedecer a Deus? Jesus disse em João 6, 29, a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. É o que a Bíblia diz. Se alguém quiser obedecer a Deus, obedecer a obra de Deus, a obra de Deus é Jesus Cristo, Filho de Deus. João 6, 29, Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele em quem ele enviou. Não existe vários tipos de obra de Deus. Não existe vários tipos de obra de Deus, como são feitas por aí. A Bíblia diz que a única obra de Deus é obedecer a Jesus Cristo e o seu Evangelho. Esta é a obra de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1. João capítulo 1, versículo 3, diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco.
E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A comunhão é com Deus e com Jesus Cristo. Assim diz a doutrina dos apóstolos, a própria doutrina de Jesus Cristo. E uma coisa é certa: livro de Apocalipse diz: o diabo que os enganava foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. O diabo que os enganava. Você sabia que a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim: o Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A Bíblia diz que existir várias doutrinas de demônios na face da terra. Pessoas que trabalham para Satanás. Você sabia que Satanás conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Ele é conhecedor na verdade também. Então muitas pessoas que são usadas pelo diabo usam uma palavra para enganar as pessoas. Não como ela realmente está escrito. Mas distorce a verdade. E as pessoas seguem essas pessoas. Seguem falsos líderes religiosos. Eu mesmo não vou por água de ninguém. Só vou pela água da vida, que é Jesus. Eu não obedeço, nem sigo doutrina de nenhum homem na face da terra. Somente a doutrina que Jesus Cristo pregou, o que está escrito. João 8,51, Jesus disse: aquele que guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Essa morte é a morte eterna, o lago de fogo e enxofre, o inferno. Então muitas pessoas estão seguindo líderes religiosos que estão ensinando heresias, e só porque falam no nome de Deus, só porque falam no nome de Jesus, as pessoas acreditam que essas pessoas são de Deus. O que você acha? A Bíblia diz que Satanás enganou até essa parte dos anjos, que se tornou demônios quando foi jogado lá de cima para cá para baixo. Você se acha mais inteligente e astuto do que Satanás? A Bíblia diz o diabo que os enganava. Então eu falo hoje para vocês: não tenha todo mundo por de Deus, não tenha toda a religião por de Deus. Leia a Bíblia e julgue você mesmo
conforme as Escrituras. Porque a Bíblia diz: não julgai segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. A reta justiça é a palavra. A Bíblia reprova qualquer doutrina ou ensinamento que não é o de Jesus. Escuta só essa palavra. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 14. É o que a Bíblia diz. Pessoas que aparentemente você olha, você diz pela aparência, você olhando para ela, vestido com pose, com gesto de homem de Deus. Mas a Bíblia diz que é Satanás puro. Como saber se você está diante de um ministério certo, que você está congregando com o líder religioso certo? Jesus disse: só existe um jeito. Ele falou: não pode a árvore má dar frutos bons, e nem a árvore boa dar frutos maus. Pelos frutos vocês vão conhecer quem é. Mas, irmão, não entendi. Jesus disse, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No dia que você conhecer a verdade, que Jesus falou em João 14:6, eu sou a verdade. No dia que você conhecer o Jesus Cristo, Filho de Deus, o que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou no terceiro dia, ninguém mais te enganará. Jesus disse: o povo perece por falta de conhecimento. A pessoa que não conhece Deus, que não conhece Jesus, a verdade, qualquer doutrina, qualquer ensinamento, qualquer um que vem falando por aí, ele diz é de Deus. Mas a Bíblia diz que só é de Deus é aquele que professa e que anda na doutrina do Evangelho. Estes sim são de Deus. É fácil demais saber quem é de Deus e quem é do diabo. Não é difícil não. Se você vê alguém andando ao contrário da palavra, fazendo tudo que a palavra reprova e condena, esses são do diabo. Mas aqueles que andam na doutrina, aqueles que andam na verdade, conforme Jesus pregou e ensinou, conforme a doutrina dos apóstolos, esse é de Deus. Porque está escrito que só é de Deus aquele que persevera na doutrina. Está escrito João, 1 João capítulo 2 João capítulo 1 versículo 9, que só é de Deus quem perseverar na doutrina de Cristo. Amém, Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 9, outro versículo 8 a seguir, diz assim:
que Deus, com vingança, tomando vingança dos que não querem ter conhecimento de Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, este será lançado na perdição. Sabe o que é perdição na Bíblia? Inferno. A Bíblia diz que Deus vai jogar no inferno aqueles que não obedecerem a Jesus. Está escrito na Bíblia, 2 João capítulo 1, versículo 8. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, perdão. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. João 6,68 está escrito: para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Está escrito também que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não será enganado nem confundido. Sabe por quê? Está escrito que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Livro de Salmos 119, versículo 105, está escrito assim: lâmpadas para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Quando você conhecer as Escrituras, a palavra, você vai reprovar as doutrinas do diabo. A doutrina de Deus, a justiça e o juízo há de ser concretizado. Porque está escrito que vai passar céu e terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai achar a vida eterna. É a sua vida pela dele. A Bíblia diz que nós devemos nos despir, despojar-vos, pois, do velho homem. E a Bíblia diz mais, que nós temos que estar limpos e purificados de todo pecado, de toda injustiça. Tem que tirar toda a imundícia, todo pecado. Tem que arrancar tudo que é abominável, tudo que traz escuridão,
e trevas para a vida da pessoa. Porque está escrito em Salmos 24, versículo 3 e 4: quem entrará no teu santuário? A Bíblia diz que aquele que é limpo de mão e puro de coração é os que vai ver Deus. Salmo 24, versículo 3 e 4. Salmista Davi perguntou: Senhor, quem entrará no teu santuário? Aqueles que é limpo de mão e puro de coração. Só vai ver Deus, só vai entrar no reino dos céus quando tiver um coração purificado, as mãos limpas, não só as mãos, mas todo o corpo, alma e espírito, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Porque está escrito: que Jesus os atributos de Jesus Cristo, vou falar só 3. Jesus é constituído como água, como sangue e como fogo. A água é a palavra de Deus que limpa o homem. João, o Evangelho capítulo 15, versículo 3, está escrito: vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. O sangue é para a remissão dos pecados, porque o sangue de Jesus Cristo, está escrito 1 João 1,9, ele nos purificará de todo pecado, de toda injustiça, se nós confessarmos a Ele nossos pecados. Está escrito. E o fogo é o Espírito Santo de Deus, porque João Batista disse: aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós precisamos da água, do sangue e do Espírito Santo para entrar no reino dos céus. Não importa, ou seja, a vossa conduta, o que vocês fizeram ou deixaram de fazer. Jesus Cristo, Ele perdoa os seus pecados. O único que tem poder para perdoar pecado é Jesus. Porque todos são pecadores e santo só existe um, que é Jesus Cristo. Somente Deus, o Senhor Jesus Cristo, é santo, sem pecado, sem mácula, sem ruga, sem nada. O Cordeiro incontaminado e incorruptível. Somente Ele perdoa o pecado. Porque somente Ele nunca pecou, nunca falhou, nunca errou. Somente Ele é o Senhor. Amém, Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça e todo pecado. Falaram para Jesus. Quando Jesus estava numa casa, aí a Bíblia diz que Jesus estava na casa e a casa estava muito cheia de gente. E quem queria entrar pela porta não podia entrar mais, porque a casa estava lotada, cheia de gente.
Aí, 4 homens levou um paralítico em cima de uma cama, por cima do telhado, e desceu por cima do telhado. E Jesus, olhando para ele, disse: filho, os teus pecados estão perdoados. A Bíblia diz que Jesus, conhecendo o pensamento dele, eles pensaram. Assim que eles pensaram, Jesus revelou o pensamento dele. Sabe qual foi o pensamento deles? Blasfêmia. Ninguém pode perdoar pecado senão Deus. Aí Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Não só te digo, perdoados estão teus pecados, mas te digo, levanta e anda, e vai para a tua casa, pega o teu leito e vai para casa. A doutrina é esta: Jesus Cristo e pronto, acabou. A doutrina é Deus e Jesus. Não existe outra doutrina. Qualquer doutrina, ensinamento que não é o que Jesus falou nos apóstolos, é doutrina de demônios. Fique sabendo disso. Se converta ao Evangelho. Obedeça somente o que está escrito. Não obedeça nada além do que está escrito. Somente o que Jesus falou e ensinou. E vocês serão salvos pela palavra que é o próprio Cristo, que é a salvação dos pecadores. Que Deus vos dê arrependimento e salve a vossa alma. Porque a Bíblia diz que o Evangelho de Jesus, ele garante salvação e vida eterna para aqueles que creem e obedecem. O apóstolo Paulo disse: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ele já falava que ele estava salvo, ainda no corpo de carne, ainda assim como eu estou aqui, no mundo físico. Ele afirmava estar salvo, somente por obedecer a Jesus. Ele disse: combati um bom combate, acabar a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já me está preparada, ao qual o justo juiz me dará naquele dia. Então, nós sabemos que a Bíblia diz também, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2: se vós permanecer, como eu vos tenho anunciado, vocês serão salvos. O apóstolo Paulo disse mais: o que você viste, o que vocês observarem em mim, o meu comportar, o meu agir, o que vocês ouviram de mim, o meu comportamento, o que eu fiz, façam o mesmo, e o Deus de paz será com vocês. Não existe outras opções. Só existe 2 opções: ou passar pela porta estreita que conduz à vida eterna, ou passar pela porta larga que conduz à perdição. Só tem 2 portas. Decida hoje por qual você vai passar. A decisão, lembrando a vós todos, que enquanto está em vida, morreu, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo de Deus. Então a decisão hoje é sua, é essa. Tome a decisão de obedecer a Jesus Cristo, seguir Ele como seu único Salvador da sua vida.
Se você obedecer a Jesus como diz as Escrituras, você já está salvo. Você pode ainda em corpo de carne, em corpo físico, bater no peito e dizer: eu estou salvo. Somente se obedecer a doutrina. Então leia a Bíblia que você vai ver. Você vai comprovar que a doutrina de Deus para salvar o homem é Jesus Cristo, como ele mesmo falou. Que a obra de Deus é só crer nele e mais ninguém. João capítulo 6, versículo 28 e 29. Jesus disse que a doutrina de Deus, obedecer a obra de Deus, fazer a obra de Deus, é somente obedecer ao Evangelho e tudo está feito e concretizado. Não obedeça a outra doutrina. Não obedeça nenhum senhor que é inventado por aí, porque Senhor só Jesus é. E tenha certeza que você será salvo, como diz a palavra de Deus. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Conhece, não sabe quem eu sou, de onde eu vim, o que passei, quem me mandou. Quem não me conhece, não sente minha dor. Desconhece o meu sofrimento, o meu valor. Quem não me conhece não sente o chicote rasgando minha carne, não sente a sede, gosto de vinagre, não sente o cheiro do sangue no chão. Quem não me conhece não ouve o martelo batendo nos pratos, furando minhas mãos.